Fala meu povo, fala meu time, mais um vídeo aqui no canal, mais um programa, né, um vídeo um pouquinho diferente, vocês percebem que não tem abertura, né, eu queria fazer esse vídeo assim, mais um bate-papo, já tinha explicado isso a vocês, a gente esperava que ontem, né, tivesse algum tipo de pronunciamento do CSA para falar alguma coisa, ou relacionado ao time, ou enfim, o que todo mundo está esperando, né? Talvez até mais do que a própria montagem do elenco, que é muito importante, mas que é relacionada às eleições. Então a gente vai falar um pouco das informações que a gente tem, né? Um pouco da nossa opinião, óbvio, mas também trazendo muito do que a gente escuta, né? Eu sempre gosto de escutar muito o torcedor, que é quem mais sofre nesse momento, né? Nós estamos aí no dia 2 de novembro e o CSA até agora ainda não tem presidente, né? E o momento do clube causa toda essa instabilidade. Então vai ser um vídeo sem cortes na medida do possível, só se eu acabar me enrolando aí no meio do caminho, mas antes de a gente começar, não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada, vídeo novo todo dia. Vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Seu like e seu comentário são sempre muito importantes, tá? Tamo junto. Agora vamos falar de eleições no CSA, tá? Porque um dos pontos mais importantes e aí não tem como a gente pegar mais leve na hora de falar isso, porque muito complicado de você pensar num time que vai dar certo onde você não tem a certeza de quem é o seu presidente. Né? Eu acho que quando a gente fala em profissionalismo no futebol, eu acho que o mínimo que você espera é que você tenha um presidente. Vocês concordam comigo? Mas no CSA não é assim. No CSA muitas vezes, e aí ao longo do tempo, né? Eu sou de 96, né? Mas por muito tempo a gente viu o CSA com muitas questões que chegam longe, muito longe, né? Do profissionalismo nesse século. E isso acaba se refletindo dentro de campo, né? Com o CSA muitas vezes sendo punido na bola. É muito difícil de o extracampo muito ruim ser mascarado por por boas atuações ali, né, no time. Geralmente uma coisa acaba afetando a outra. O CSA hoje cai de divisão, né? Hoje vai jogar uma série D que para muita gente é muito ruim, para mim também é péssimo você disputar uma série D de Campeonato Brasileiro, mas gente, a série D, por incrível que pareça, é o menor dos problemas do CSA. O maior problema do CSA hoje é como o CSA vai ser gerido numa última divisão de Campeonato Brasileiro. Não tem mais para onde ir, tá? O CSA conseguiu, né? O CSA chegou ao topo e aos poucos ele foi voltando ali, né, para uma última divisão. Se fosse só a Série D, aí você vai com boas administrações, você vai montando bons times, óbvio, Série D você tem que contar com a sorte ou não, mas um time bem gerido, será que não dá para dizer que em 5 anos é um tempo razoável para ele acabar voltando? Demora, é chato da gente pensar num time ficar 5 anos numa Série D, mas é possível de sair dela, né, com organização e tudo mais. Hoje, organização é a coisa que mais passa longe do CSA. É um clube em que voltamos. E eu tinha visto, eu acho que foi o Emerson Júnior que falou isso daí, ficou na minha cabeça. Essa questão do CSA voltar a tempos em que você tinha que pedir o conselheiro, né? Tinha que ficar dando ali uma ajuda ao clube para ele conseguir se manter, né? Os conselheiros passarem isso. E não tem problema do conselheiro ajudar o clube. Tá? Nós, torcedores comuns, e aí eu me incluo nisso também, por mais que aqui eu não esteja falando como torcedor, né? Aqui é o meu trabalho, mas nós, torcedores, nós ajudamos o clube na medida do possível. Você que tá aí do outro lado, você paga o seu sócio ali todos os dias. Você que não pode pagar o sócio, sempre que sobra um dinheirinho aí para você conseguir ir ao jogo, você vai. Você sempre tá comprando alguma coisa do CSA que o clube acaba recebendo alguma coisa. Todo mundo ajuda da maneira que dá. Isso tá tudo certo. Mas o CSA não pode depender disso. O CSA tinha passado por essa fase. O CSA chegou numa Série A de Campeonato Brasileiro, tinha conseguido quitar o seu passivo. O CSA tinha um dinheiro de um CT para conseguir completar tudo, um CT de, cara, primeiro mundo, com tudo equipado. E hoje o CSA tem um CT com muito espaço, mas que é um CT totalmente incompleto. E numa Série D,
Você precisa organizar melhor o que é que você vai fazer para você conseguir manter. É possível manter? Sim, claro, né? Você vai aí fazendo ali a sua organização. Não sou especialista nisso, mas acredito que você não tenha nenhum problema. Você não vai precisar vender, você tem em algum momento, né? Se você organizando, dá para você manter. Hoje, infelizmente, nós temos um clube em que não se comunica com o torcedor, e aqui a minha crítica não é a comunicação do CSA, mas sim a chefia, né? Hoje quem está comandando o clube, então o clube pouco fala, né? Surgiu aí essa questão, né, dos campos, de cuidado do gramado e tudo mais, mas além disso, você teve ali 4 pré-contratos que foram assinados, né? E não teve ainda oficialização, né? A arte com os jogadores e tudo mais ainda não apareceu, né? Tá sempre aí na expectativa, pelo menos a imprensa fala muito, né? De expectativa de hoje o CSA tende a anunciar alguém, amanhã o CSA pode ser que anuncie mais um pacote de reforços e os dias vão passando e nada acontece. Quando o tema é eleição, percebam, quando o Ney foi à Gazeta, né, foi perguntado sobre essa questão de eleição. Eu até fiz um vídeo, né, falando que não tinha entendido o que ele estava querendo fazer, e na prática aconteceu o que a gente imaginava. É o Ney montando o time ali com as pessoas que ele tem de confiança. Ele chamou o Bonatelli, você tem aí, ele pediu a ajuda do João Feijó, que tá ajudando da maneira que pode, inclusive financeiramente o clube, né, ele nem é obrigado a fazer isso, mas está fazendo, né, para ajudar o CSA. E tem uma outra, o Itamar Schulli, né, que é o técnico também acaba ajudando nessa montagem de elenco. Ele também tem os seus jogadores em que ele quer contar, né, ele faz as suas indicações. Mas o Ney, na prática, ele dizia que ali, final de outubro, meio de novembro, o CSA poderia, né, fazer eleições. Todo mundo criticou, mas o tempo foi passando, passando, passando. Hoje estamos no dia 2 de novembro, né, e até agora não se sabe. Não se sabe. Hoje sai muita coisa na imprensa, mas oficialmente, quem deveria estar falando, e aí é o presidente Ney, né, que ele é o presidente do CSA, né? Hoje ele é o presidente interino, mas é o presidente. Ele é quem tem que falar. Ah, mas tem uma junta, não sei o quê. O nome maior, o líder da situação, em tese, é ele. É ele que é o nome que está na presidência hoje. Então, isso deveria partir dele. E não sai, não fala nada. Fala Marcelo Brabo, fala outras pessoas, mas o Ney tá trabalhando no silêncio, que não é um problema, mas algumas coisas precisam ser passadas ao seu torcedor. E até agora, nada, né? O torcedor me pergunta, angustiado, Paulo, e eleição e tudo mais? Não sei. Infelizmente, a palavra é essa, porque ninguém sabe. O que temos de informação até aqui, puxando, né, o que pode acontecer daqui a algum tempo, tá? Nós temos o Gustavo Ferreira, né, que já entrou em contato com a gente, já falou com o Adelmo, né, tá aparecendo um pouco mais, né, tem aí nomes importantes apoiando ele, de políticos, enfim, dessa galera aí que realmente tem uma certa força, né, no estado. Ele tem realmente alguns nomes importantes mesmo, tá? E que colocou o seu nome à disposição, caindo por terra aquele discurso de que ninguém quer assumir o CSA. Não é bem assim. Mas oficialmente o único que colocou o nome para isso foi ele, porque até agora sequer o presidente do conselho, né, que é o Ney, também não falou absolutamente nada. O que sai na imprensa é que pode ser que ele venha vir a ser candidato, mas oficial, nada. Só o do Gustavo, né? Então não tem nem como a gente falar, a gente vai votar em fulano, ciclano, beltrano. Não, hoje votável você tem o Gustavo, mas para isso precisa se ter eleições. Uma das coisas que foram ditas pelo Gustavo ele tá brigando pelo direito do torcedor aí de ter uma eleição, do torcedor escolher quem é que vai ser o seu novo presidente. E caso isso não seja atendido, né, já deve ter sido protocolado já o pedido para acontecer de fato eleições no CSA, mas até agora não tem nenhuma informação sobre isso. Esperamos que durante essa semana isso aconteça. Mas caso não seja respondido, né, pode acontecer de você ter que ir na justiça para poder, né, tentar essa situação. E olha até que ponto nós estamos chegando, né? Na iminência aí de você começar
um ano, você ter que passar por um embate jurídico para você ter uma eleição que já era para ter sido, já era para estar acontecendo, né? Já era para você ter aberto prazo aí para inscrever as chapas, né? Pelo menos na minha visão, porque o que foi dito está havendo uma investigação e tem que se investigar mesmo tudo. Eu acho que o CSA tem que ser passado a limpo em muitas coisas, não só isso que foi feito, né? Na questão da gestão passada e tudo mais, apesar de que os motivos, né, que foram dados para paralisar o clube em um mês, eu já disse, eu acho muito fracos. Mas, enfim, se tem que se investigar e tem mais coisa ali no meio do caminho, que se investigue. Não tem problema nenhum. E aí, quem fez alguma coisa aí, que pague. Se não tiver nada, tudo bem. Aí você exclui, né, essa situação. Mas já falei aqui em alguns momentos também. Eu gostaria que fosse investigado a questão do dinheiro da Braskem, onde foi parar, né? O que aconteceu com aquele dinheiro? A gente citou lá no início, né, a questão do CT do CSA. O que foi que aconteceu? O CSA hoje está num prejuízo danado, né? Porque tem um CT com muito espaço, mas não tem dinheiro para acabar. E aí, o que foi que aconteceu com esse dinheiro? Essa pergunta eu queria que fosse respondida, mas não se toca nesse assunto. Toda a diretoria passada já renunciou. Por que não promover novas eleições? Paulo, mas é porque alguém da diretoria passada pode acabar querendo vir a ser candidato. Aí é que vem a pergunta. Então, quanto tempo mais o torcedor vai ter que esperar? É razoável você querer fazer uma eleição, né? Porque a eleição vai ter que ser feita em algum momento, tá? O Ney não pode ficar como interino a vida toda. Vale a pena para o clube ficar esse tempo todo na incerteza? É essa a minha pergunta. Fazer uma eleição com a temporada em andamento, eu acho que foge muito do que a gente fala em profissionalização no CSA. Eu acho que é o CSA, mais uma vez, iniciando com o pé errado, né? Difícil, meu povo, difícil. Hoje, o sentimento é esse, de incerteza. Paulo, não tem mais jeito, acabou. Eu vou dar minha opinião sincera aqui. Eu acho que o CSA tem sim jeito, como eu falei. Em alguns anos, pode não subir esse ano, né? Esperamos que sim, a torcida é essa sempre, mas pode não subir esse ano. Mas com a organização, a tendência é que em alguns anos volte a Série C, né? Mantendo a organização, a tendência é que volte a Série B em algum momento. Pô, se conseguir isso daí, mas hoje é um clube que está totalmente no escuro. Algumas pessoas pedem SAF, mas são coisas que não se falam. A gente olha aqui do lado, né? Você vê o Confiança andando nesse sentido, né? Você vê outros clubes que não tiveram o sucesso recente do CSA, mas que caminham nesse sentido também. O CSA tá aí, parado no tempo hoje, sem saber sequer quem será o presidente do clube para 2026 e sem saber sequer quando haverá eleição. Porque, repito, em algum momento essa eleição vai acontecer. Mas quanto mais se atrasa, é pior. Mas deixa aqui nos comentários a sua opinião, tá? Um vídeo mais coração aberto aqui com vocês. Bate-papo mesmo de amigo, né? Sinta-se como se a gente estivesse aí numa mesa de bar conversando. Ou numa mesa qualquer aí, jogando conversa fora, falando do Centro Esportivo Alagoano, tá? Mas eu tinha que fazer um vídeo nesse sentido, assim como a gente já fez em outros momentos, para tratar de outros assuntos sérios referentes ao CSA. Tranquilo, meu povo, mas deixa aqui embaixo a sua opinião. Sempre muito importante, independente de qual seja, tá? Não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada. Vídeo novo todo dia, vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Seu like, seu comentário são sempre muito importantes. Tamo junto, valeu. E amanhã a gente volta com mais notícias do Centro Esportivo Alagoano. Esperamos que muito boas. Tchau, tchau.